Para colocar nesse exemplo, é a gente olhar um público mais jovem, que passa o dia inteiro com o celular na mão. E de repente você insiste que você quer a versão impressa do seu livro, que você vai fazer toda a divulgação e toda a comercialização só nessa versão do livro publicado impresso, e vai fazer as divulgações ali nas redes sociais, porque é quase uma obrigatoriedade você estar nas redes sociais, mas não é exatamente assim que você gostaria de trabalhar e tal. Então você deixa de fazer vendas, porque se você escreveu para jovens adultos, e hoje a gente tem uma margem muito grande que essa faixa etária está o tempo todo com o celular, o tempo todo eles estão olhando as redes sociais, o tempo todo eles estão consumindo informações, seja de booktubers, seja de pessoas que fazem ali resenhas, ou aquela troca, né, comunidades que ficam apresentando o seu material. Então eles estão recebendo essas informações, mas se você está direcionando a sua informação para um lugar e o seu público está no outro, como que ele vai ser notificado que você tem uma boa história para contar? Aí, o que o autor pensa? Poxa, mas eu escrevo dentro do nicho, nem é distopia, eu escrevo steampunk, que a culpa é do gênero. Não é a culpa do gênero. A falta de observação do autor, aonde está o público, é o que muitas vezes compromete aquele nicho que ele está trabalhando. A gente precisa entender que quando falamos ali aquela paridade, né, em relação ao romântico, em relação ao terror, que a gente sempre tem livro de terror sendo vendido, livro de romance sendo vendido, e depois a gente tem lá uma faixa daquela pizza, se fosse um gráfico, para os outros gêneros. Como você quer achar o seu público se você está jogando todas as suas informações para um canal que não chega naquele público? Como que você quer que as pessoas comprem desse jeito? A mesma coisa acontece se você para pensar uma literatura para pessoas mais velhas, tá? 50 anos, 55 anos, 60 anos. Aí você pode parar e pensar, eu não vou divulgar nas redes sociais porque essas pessoas não estão nas redes sociais. Elas não olham o Instagram, elas não acompanham. Talvez elas não acompanhem com tanta sequência o Instagram, mas eu te garanto que estão o tempo todo no Facebook. Eu te garanto que muitos desses leitores que têm um pouco mais de idade, eles também estão no Instagram. Inclusive são eles que estão ali fazendo resenha. Muitas vezes pessoas que já estão aposentadas, estão mais tranquilas, estão ali fazendo resenhas de livros. Então você está um pré-conceito em relação ao que pode ou não aquela pessoa de repente está fazendo, e está direcionando toda a sua divulgação para um lugar, quando na verdade o seu público está exatamente em outro. Eu deveria ter até trazido, eu tenho uma imagenzinha, né, dos peixinhos. Vão todos para um lugar e a pessoa está oferecendo ali, tentando pescar num lugar completamente diferente. Então, público e nicho é algo que a gente tem que pesquisar o tempo todo. Aonde está o seu público? E tem uma mudança muito sequencial. Então, assim, mais cedo se entra na internet, ganha-se muito mais agilidade. Quer dizer, meu filho domina tudo que está relacionado à tecnologia, ele domina, e eu não faço nem questão, tô de boa com ele fazendo tudo. Então, aonde está esse pessoal jovem adulto que de repente seria ele para ler? Aonde eu vou estar? O que eu acompanho? Com idades diferentes. Então, o seu público está fazendo várias atividades que você precisa entender para chegar nesse público, e não só usar a fórmula mágica que já existia. Quando eu comecei a escrever, uma coisa no meu público era muito nítido. Eu trabalhava com um pessoalzinho mais adolescente, e uma coisa era pontual. Se eu fosse na escola fazer uma palestra, falar a respeito do livro, eu podia levar um número X de livros que eu ia vender, porque apesar das meninas serem amigas, elas não emprestavam livros. Elas não emprestavam. Cada uma queria o seu exemplar. Ai, se tivesse marquinha na capa. Nossa, isso é uma briga. Então, isso acontecia há 10 anos.
Hoje é completamente diferente. Essas meninas vão estar baixando o livro de uma outra forma, ou de repente vão estar comprando o livro de uma maneira completamente diferente. Então você precisa entender aonde está o seu público, qual é a forma que ele está consumindo a literatura, para conseguir oferecer certamente.